A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez na nossa lição de número 5, que nós vamos estar falando sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. E neste vídeo, nós vamos trazer bastante costumes de Israel que não é comum para nós. Por exemplo, o que Boaz foi fazer na porta? O que tem a ver a troca de sandália? Como era praticado efetivamente a ideia do levirato, tá? Então fica com a gente, tem muita coisa boa, muita coisa que vai te ajudar na sua aula, ok? E quando nós olhamos para esta lição, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o desfecho da história da família de Belém. Nós vamos compreender que a obediência e a persistência de Ruth na presença do Senhor, ela vai simbolizar, certo? Também a persistência da igreja. E o casamento de Ruth e Boaz é exatamente essa expressão da graça de Deus. Nós vamos ver o seu descendente, nós vamos falar sobre Obed. Então tem muita coisa boa e vai ajudar muito você na sua lição da escola bíblica dominical, ok? E deixa eu lembrar você, não se esqueça, antes de você começar a preparar a sua lição, vai aqui na descrição do nosso link, certo? E pede o PDF da nossa lição, certo? Todo o material que nós usamos, estudamos, tudo que nós preparamos para essa lição está aqui no nosso PDF. Referências bíblicas, está tudo ali para te ajudar. Pega a tua lição, pega o teu livro da lição, assiste o vídeo e aproveita o nosso PDF que está aqui na descrição do nosso vídeo. Não se esquece, deixa seu like, deixa também aí, certo, um comentário. Nós ficamos muito felizes em estar com você. E também, quando você entrar nesse link, que é o nosso grupo do WhatsApp, você vai receber todo dia, veja bem, todo dia nós postamos um cardzinho bonito como esse daqui, da nossa leitura diária, tá? Postamos o nosso vídeo, também tem a nossa lição e nós temos ali sempre alguma discussão, alguma coisa interessante dentro do nosso grupo, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero no nosso grupo. O nosso texto áureo e a nossa verdade prática vão dizer assim, Ruth capítulo 3, versículo 11, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, Boaz falando a Ruth. E a verdade prática diz assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Vamos pegar o resumão do texto áureo com a verdade prática. No capítulo 3, é o final da cega, e Ruth não vai ter mais contato direto com Boaz. Então Noemi, certo, vai falar com a sua nora para ela que ela vá se deitar aos pés de Boaz. Esse se deitar aos pés, eu vou explicar daqui a pouco, né? É um costume, também é um costume que para nós seria até escandaloso. Mas quando você olha no contexto bíblico, você vai ver que tanto Ruth quanto Boaz e o seu caráter, veja bem, o que que Boaz vai dizer, ó, toda a cidade sabe que você é o quê? É uma mulher virtuosa, ok? Então você vai ver que esses costumes, mesmo que para nós pareçam estranhos, o Senhor irá usá-los para que o nome de Deus seja glorificado e a família de Davi seja constituída, tá? Então é muito importante nós termos essas noções em nós, tá? Já de começo. Por quê? Porque o primeiro tópico da nossa lição diz assim: o compromisso de Boaz com Ruth, certo? E o subtópico 1 diz no lugar da bênção. Olha só, quando você olha para a história de Ruth, você tem uma noção que no capítulo 1, nos primeiros versículos, passam-se 10 anos, mas desde que Noemi e Ruth saem de Moabe
para voltar aqui para Belém, parece que são dias ou no máximo semanas. Mas isso deve ter durado aproximadamente 6 meses por causa da informação que nós temos que Ruth conhece Boaz no começo da cega e ela vai se deitar aos pés de Boaz no final da cega, certo? Da colheita. Ou seja, são aproximadamente 6 meses colheita de cevada, colheita de trigo, tá? Então é um período longo. E o que nós temos que notar de mais importante frisar nesse capítulo, nesse subtópico, quando você for falar com o seu aluno? É a disposição, olha só, a disposição de ouvir, aprender e agora o principal, obedecer, ok? Tudo o que Ruth está vivendo, ela parte do quê? Da sua obediência à voz de Noemi, ok? Então, Ruth está vivendo as bênçãos por causa da obediência. A fidelidade para com Deus de Israel e a Noemi fez tomar a decisão firme e focada de permanecer diante de um propósito. Tá? Ruth era uma mulher nova, podia estar se batendo por ali, mas ela compreendeu que o Senhor tinha colocado ela ali no momento estratégico e que Noemi estava sendo usada por Deus para abençoar a sua vida e direcionar a sua vida. Aí você entra no subtópico 2 com o teu aluno. E o subtópico 2 diz assim: a iniciativa de Noemi. Então preste atenção, irmãos. Olha só, um dos grandes erros de Roboão, certo? Filho de Salomão, foi que ele deixou de ouvir os mais novos, os mais velhos, para ouvir os mais novos. Tá? Os mais novos, ele tem o seu lugar de fala, mas os mais velhos, eles trazem a experiência. Eu vejo isso hoje por experiência própria. Muitas vezes eu deixei de ouvir os mais velhos para ouvir os mais novos, eu errei, e hoje, me encaminhando, né, eu tenho 46 anos, para ser um dos mais velhos, tudo o que eu já vivi soma nas minhas decisões, nos meus conselhos, tá? Então, Noemi pega a Ruth e fala assim: olha, tá chegando o final da cega, ele vai estar ali fora dos muros de Belém, certo? Porque toda a cidade era murada, e as montanhas de trigo, de cevada, ficavam para o lado de fora, tá? Ele vai estar ali dormindo, cuidando do que é seu. Você chega e você deita, olha só, você descobre os pés dele, ele vai estar deitado em cima com certeza, de um feixe de trigo, com uma manta, uma esteira, você se deita aos pés dele, você descobre o pé dele e você se deita sobre os seus pés. Literalmente, você coloca o seu rosto no pé dele. O que isso queria dizer? Queria dizer que Ruth estava se humilhando na presença de Boaz e requerendo dele que ele fosse o quê? O seu remidor. Parece estranho e muitas vezes, eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha notado a profundidade dessa expressão até eu ler esse texto. E aí a minha mente voou e eu encontrei um outro texto em Ezequiel 16:8 que vai dizer assim, ó: e passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a auréola do meu manto, e sobre ti cobri a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Olha que texto elucidativo para o que nós estamos vivendo. Quando Ruth se deita aos pés de Boaz, o que está acontecendo? Ela está pedindo que ele seja o seu remidor.
e quando ele lança sobre ela a sua capa. Veja bem, ele está deitado, certo? Ela está aos seus pés, ela está aos seus pés, tá? Está aos seus pés. Não estão deitados juntos. Ela está deitado nos pés, pedindo misericórdia. E ele lança sobre ela a sua capa, simbolizando que ele irá remi-la. E este é o subtópico de número 3, respeitando o processo. Tá? Veja bem, por isso que eu digo, nós temos o quê? Aproximadamente 3.000 anos desses assuntos, de tudo que aconteceu. Nós temos 3.000 anos, de Ruth até nós. Então, muitos costumes são diferentes para nós hoje. Hoje, se nós pensarmos numa situação dessa, seria constrangedor. Mas lá não, lá não tem a ver com o dormir. Lá o que nós vemos no livro de Ruth tem a ver com o se humilhar. Tá? Então, acima de tudo, nós precisamos olhar para esses costumes e retirar deles o princípio, o que, que eles querem nos ensinar. Tá? E o ensinamento é exatamente isso. Eles estavam obedecendo o processo de Deus, estabelecido pela palavra de Deus. Boaz não poderia simplesmente tomá-la. Ela precisava requerer, ele precisava aceitar, e outra coisa, tinha um outro que tinha a primazia sobre ele. Então, é todo um processo que precisa ser respeitado. E quando nós olhamos, né, para o caráter de Boaz, o caráter de Ruth, nós vemos que eles se manifestam novamente. Por quê? Porque eles estão simplesmente vivendo o cumprimento da palavra. Não existe nada além disso. Tá? Muitos estão perdendo a bênção por quê? Porque não estão sabendo esperar o processo. Eu falo por mim, não é fácil esperar o processo, porque muitas vezes nós queremos sobrepor o processo, nós queremos ultrapassar o processo, porque o processo é demorado, o processo é dolorido e muitas vezes nós não vemos a solução. Mas quando Ruth ela ouve Noemi e ela obedece, o Senhor Deus continua agindo para que o desejo e a vontade dele se cumpram na vida de Ruth, ok? E aí nós caímos diretamente no nosso segundo tópico, que diz assim: o casamento entre Ruth e Boaz. Tá? Vamos voltar, falar de costume antigo. Pega a tua Bíblia lá, Jó, capítulo de número 29, versículo 7. Diz assim: quando saía para a porta da cidade, na praça, fazia preparar a minha cadeira. O que, que é essa ideia da porta da cidade? Certo? A porta da cidade era literalmente o local de resolução de conflitos, era o local de fazer-se anúncios, era um tribunal, um cartório, era um lugar de que a vida comum da cidade ela era resolvida. Tá? Então, neste ponto, quando o Boaz ele vai à porta da cidade, ele vai exatamente para resolver toda a situação com Ruth, certo? Tudo aquilo que estava acontecendo seria resolvido aonde? Na porta da cidade, ok? E isso para nós é diferente, por quê? Porque nós já não temos mais esses costumes, tá? Nós não temos mais. Mas por que a porta? Porque primeiro é um lugar de passagem, tá? E normalmente na porta da cidade estavam os comércios, as barracas, as feiras. Então havia ali muita gente, então havia testemunhas, ok? E é interessante também que dentro desse texto existe uma palavra que aparece apenas nesse texto ali em Ruth capítulo 4, verso 1, que é a palavra Peloni.
Pelonii, certo? Que quer dizer fulano. Ou seja, uma pessoa qualquer, certa pessoa, o que seria quem? O remidor, tá? E, e o que está acontecendo ali? Ele está chegando diante desse remidor, que seria o parente mais próximo de Noemi, de Elimeleque, para resolver a situação de Ruth. Lembra que Noemi falou em Ruth 3:11? Ele vai fazer tudo o que ele puder para resolver o problema, certo? Para remi-la. Ele vai fazer, porque ele lançou a capa sobre ela. Então nós temos ali o costume antigo da capa, o costume antigo da porta, e vai fechando o negócio, certo? E era literalmente um negócio, e este remidor mais próximo, o tal do fulano, ele não aceita. Então existe uma outra tradição que vai acontecer ali, que é a troca das sandálias, certo? O remidor que não aceitou o negócio e abriu mão para Boaz, entrega a sua sandália, dizendo que ele está abrindo mão da lei do levirato, do resgate, e Boaz entrega a sandália dele para o fulano, dizendo que ficou tudo acordado, ok? Então, são costumes que é muito interessante de nós entendermos, para nós entendermos todo esse costume, essa prática bíblica, tá? O subtópico 2 diz resgate e lei do levirato, certo? Nós já falamos bastante disso semana passada, mas a lei do levirato, a lei do cunhado, né, a palavra levir em latim quer dizer cunhado, tinha como objetivo para proteger o patrimônio que cada família israelita recebeu de Deus, evitando que fosse para um outro grupo de família, tá? Então era para que as posses não fossem distribuídas, né, saísse do meio da família. Na região onde eu estou aqui, certo? Eu estou no interior de Castro, da minha cidade de Castro, até onde eu estou a 65 quilômetros. Eles ainda têm muito essa ligação com a terra da família. Nós temos aqui uma família que eles já estão indo para a quarta geração de terras passadas de geração para geração. E, por exemplo, se um dos filhos não quer ficar com a sua terra, ele não vende para outro, ele vende para os seus irmãos, para que a terra permaneça ali, né, dentro da questão da família. Tá? Então, desse modo, a lei do levirato dizia que, falecendo o marido sem ter um filho homem, o seu parente mais próximo, que seria o fulano e depois o Boaz, deveria casar-se com a viúva. E o primeiro filho homem desse casamento seria reconhecido pelo nome do falecido, certo? Dando a ele ali o direito legal de fazer isso, ser dono da terra. Tá? E pela lei do levirato, o casamento de Ruth e Boaz era legítimo e suscitaria descendentes e herdeiros a Malom, que foi o marido de Ruth, filho de Noemi, e também aparentado ali do Boaz. Então, veja bem, existe toda uma cultura que é muito bela, certo? É muito bela, por quê? Porque todos obedeciam à lei. E esta lei está registrada, Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10, existe uma regulamentação. E nós vemos toda esta noção, né, do levirato dentro da palavra de Deus, trazendo a ideia desse resgatador, ok? Da mesma forma, né, nós fomos resgatados por Cristo, aquele que era o nosso parente mais próximo, nosso remidor, tirou-nos da mão do fulano, do maligno, daquele que tinha por direito, porque no jardim do Éden, Adão e Eva perderam o direito de serem feitos filhos de Deus, mas em Cristo, o nosso remidor, nós nos tornamos filhos de Deus, ok? Então, Paulo fala muito sobre isso. A carta de Paulo aos Romanos, ela é muito viva, né, a respeito deste resgate.
E o subtópico 3 fala sobre o registro público, tá? Sobre o registro público. Então, seguindo mais uma tradição, nós já temos aqui na quarta tradição, né, bíblica, a transmissão do negócio, né, porque era um negócio, foi formalizada com o remidor Boaz, né, tirando as suas sandálias e dando, para o fulano, certo? Então houve ali a troca de sandália deles e ficou tudo tranquilo. Por quê? Porque o testemunho público da redenção e o casamento de Boaz, o casamento com Ruth feito por Boaz, é prontamente confirmado por todos os presentes. E veja bem, e olha só a bênção que vai ser impetrada. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: estamos de acordo, que o Senhor faça com essa mulher que entre na tua casa, seja como Raquel e como Leia, que ambas construíram a casa de Israel. Tá? Ou seja, quando esse acordo foi ratificado, esse acordo foi chancelado, automaticamente, veja bem, automaticamente, Ruth deixou de ser uma moabita e tornou-se herdeira da promessa em Cristo Jesus. Você está compreendendo a grandiosidade dos eventos aqui? Tá? Este acordo não somente mudou a história de Ruth, mas também mudou toda a história que viria adiante. Então, esse casamento, o casamento de Ruth com Boaz, é exatamente o que nós podemos compreender do casamento de Cristo com a igreja, o remidor vivendo e abençoando a vida daquele que estava perdido e foi remido. No nosso terceiro tópico, vai trazer o seguinte tema: a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Tá? Em tese, a descendência de Davi estava perdida. Estava perdida. Por quê? Porque não havia descendente. A grande esperança de toda mulher israelita era ser ela a mãe daquele que esmagaria a cabeça da serpente, ok? Mas como Noemi não tinha mais filho, Ruth era estrangeira, ela não tinha condição, certo? E havia possibilidade de distinção daquela linhagem. Mas com o casamento com Boaz, nasceu Obed. E o seu nascimento marca não somente o nascimento de uma nova dinastia, mas também a remissão de toda uma história. Até Ruth e o nascimento de Obed, Noemi havia mudado o seu nome para Mara, havia tristeza, angústia, os infortúnios em Moabe ainda estavam sobre ela. Porém, o Senhor é o Deus do órfão e da viúva, segundo nós temos no Salmo de número 68, versos 4 e 5. Tá? Por pai de órfão e viúva é Deus, no seu santo lugar. Ao ser remida por Boaz, Ruth traz esta remissão para toda a descendência de Elimeleque. Olha só, toda a família foi resgatada, dando a esta família o privilégio de fazer parte da linhagem do Messias. Tá? Então, quando o Senhor Deus entra na vida de Ruth, entra na vida de Noemi, ele entra trazendo o quê? Remissão, perdão, transformação. Esse momento, né, do nascimento de Obed não é somente o nascimento de uma criança, mas marca uma restauração plena, total de Noemi e Ruth. Tá? E o nosso segundo tópico vai terminar falando de algo que eu estou batendo desde a segunda lição. Boaz, um tipo de Cristo. Por que Boaz é um tipo de Cristo?
porque todas as suas atitudes, o seu proceder, ele lembra o proceder do nosso Senhor. Boaz, ele é um homem íntegro, um homem justo, que se relaciona com todos, tem conhecimento com todos. Boaz é um homem que está no meio da sociedade, mas ele não é afetado pelas coisas da sociedade, bem pelo contrário, ele não pensa nos seus lucros, ele não pensa nas suas fazendas como o fulano, ele pensa assim em remir, resgatar o necessitado. Então, Boaz, ele é esse tipo de resgatador, né? E o que acontece? Preste bem atenção nisso, ó. Boaz, como tipo de Cristo e remidor de Ruth, ele vai ser exatamente um tipo de Cristo remindo a igreja, o crente. Por outro lado, órfã, ela é o tipo do crente que recua no meio das dificuldades, tá? Ruth, mediante ao discurso de Noemi, ela se inflama e mesmo em lágrimas ela continua. Agora, a órfã não. Órfã, ela se afasta. Quando nós olhamos para Boaz, nós vamos ver que Boaz, ele recebeu, ele resgatou a herança, a família de Elimeleque, ele resgatou a família Cristo, resgatou a família de Adão, tá? E isso foi feito no meio de todo mundo, todos viram, foi nítido, foi claro, certo? Noemi aí, ele vai simbolizar para nós o Espírito Santo, que com amor direciona Ruth, né, o povo de Deus, a noiva, até o noivo, que é Boaz, que é o Cristo. Então, quando nós olhamos assim, realmente, né, Cristo, para nos redimir, ele nos resgata, teve que fazer o que? Se tornar um parente de carne, para desfazer-nos de todas as forças que nos prendiam e agora nos fez parte da sua família. Quando nós olhamos para Ruth, Boaz, nós olhamos para Cristo e a igreja. Quando nós olhamos para todo o livro de Ruth, nós vemos muito mais do que uma família. Nós vemos o desejo de Deus em resgatar os seus. Se nós vamos encerrar esse livro, certo? Como nessa lição de número 5, precisa ficar muito nítido para nós que o Senhor Deus, ele tem o propósito de resgatar a mim e a você, e não somente a nós, certo? Através